poucos profetas menores ali, então. Essa turma aí não é fácil, né? Abacuque, Ageu, Amós, Joel, para achar dá trabalho. Então tá, Jonas capítulo 1, nós vamos ler desde o versículo 1, alguns versículos aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Atos já é um pouco mais fácil de achar, porque depois do Evangelho você já acha Atos. Atos capítulo 27, também a partir do versículo 1. Vamos ler? Atos 27, 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramatino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Até aqui está bom, você pode sentar. O que essas duas passagens têm em comum? Algumas coisas elas têm em comum e algumas coisas nós vamos ver que não são tão comuns entre os dois. Bom, nós encontramos aqui a história de dois homens chamados por Deus, um chamado direto de Deus. Jonas, um profeta. A Bíblia não fala tantos detalhes sobre ele, fala que ele era filho de Amitai, mas a Bíblia nos conta que ele tinha um chamado de Deus e ele era profeta. Então ele recebe uma ordem de ir até uma cidade chamada Nínive. Essa Nínive, alguns historiadores defendem que ela foi fundada por um tal de Nimrod. Nimrod, no capítulo 10 de Gênesis, o grande caçador. Outros por Assur. Essa cidade ela foi, por alguns séculos, foi capital do reino da Síria. Então Jonas tem essa missão de pregar o evangelho deles. Ele foge de Deus, ele decide fazer, mas o contrário, fugir de Deus, entra num barco e a partir dali começa a enfrentar uma grande tempestade. Já o apóstolo Paulo, também homem de Deus, chamado por Deus com uma missão de pregar uma mensagem aos gentios, entra também no navio, mas não como uma pessoa livre, mas como um prisioneiro. Paulo então era prisioneiro, ele apela a ser julgado por César, então agora entra no navio como um prisioneiro para ir até a Itália ser julgado. Também enfrenta grandes tempestades. Depois você lê o livro de Jonas e lê ali o capítulo 27 e 28 de Atos, você vai ver como é interessante essas passagens da Bíblia. Então esses dois homens de Deus, que enfrentaram situações parecidas, mas o que faz eles estarem aqui diferentes um do outro é o seguinte: é que um enfrentou uma dificuldade fora do centro da vontade de Deus. O outro enfrenta uma grande dificuldade estando no centro da vontade de Deus. E nós vamos ver aqui as consequências que um colhe e as consequências que o outro colhe. Qual é a consequência de se caminhar num caminho de desobediência, contrário àquilo que o Senhor determina para as nossas vidas? E qual é a consequência de caminhar num caminho que Deus determinou, o caminho da obediência? Quais são as consequências que Paulo colheu nessa viagem também muito difícil, e as consequências que Jonas colheu na vida dele? Agora é bem verdade que uma coisa é passar por uma grande tempestade estando na vontade de Deus, e passar por uma grande tempestade não estando no centro da vontade de Deus. Então aqui fica a dica: o melhor lugar que você pode estar é o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque no centro da vontade de Deus não interessa o lugar.
Estando no centro da vontade de Deus, fornalha aquecida 7 vezes mais pode se tornar um bom lugar. Cova dos leões pode ser um ótimo lugar. Naufrágios pode ser um ótimo episódio. Agora, não estando no centro da vontade de Deus, você pode habitar em mansões, você pode ter muito dinheiro, você pode comer as melhores comidas, mas você não vai ter paz, você não vai ter sossego, e você não vai ter a alegria verdadeira que só uma pessoa que caminha no centro da vontade de Deus pode ter. Então fica a dica aqui: o centro da vontade de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto que quero falar com os irmãos: a viagem de Jonas era sem propósito, sem projeto. Portanto, a de Paulo tinha um propósito, tinha um projeto estabelecido. Olha que interessante, Jonas, ele chega no porto, a única coisa que ele tem em mente é a seguinte: fugir da presença de Deus. Não interessa para onde. Se tivesse lá um navio indo lá para os quintos, é para lá que ele ia. Por quê? Porque o que ele queria era fugir da presença de Deus. Aonde ia dar, quanto era a passagem, quanto tempo ia durar a viagem, era o que menos interessava. O que interessava a ele é fugir do que Deus tinha dado para ele fazer. Bom, é bem verdade também que havia uns boatos que o povo que habitava em Nínive fazia umas barbáries com seus inimigos. Talvez seja um pouco por isso, mas a Bíblia nos mostra que não foi justamente por isso. Foi porque as motivações dele eram contrárias. Por quê? Porque ele entendia que a salvação era só para o povo judeu. Fora para o povo judeu, morram tudo. Deus não é para os outros, é para nós. Paulo, ao contrário. Paulo foi o apóstolo, o profeta chamado para os gentios. Então um entendia que a salvação era para alguns, outro entendia que a salvação era para todos. Então ele embarca nessa vida sem propósito. Gente, isso chega a dar medo quando a gente lê sobre esse assunto. Algumas revistas, alguns livros falando sobre vida com propósito e alguns dados falando da geração em que estamos vivendo sem propósito. Eu li um livro do Augusto Cury que se chama Em Busca do Seu... Nunca Desista dos Seus Sonhos. Se eu não me engano é esse o título. E ele ali lamenta, numa das passagens do seu livro, falando o seguinte: que o sonho de um jovem hoje se resume a comprar um tênis de marca. Que o sonho de um jovem hoje se resume à troca de um aparelho celular. Então, hoje o que nós estamos vivendo? Vidas totalmente sem propósito. Porque isso não é propósito, isso não é sonho. Isso nós não podemos chamar de sonho, não podemos chamar de propósito. Não me admira porque o Rick Warren vendeu milhares e milhares de cópias do seu best-seller chamado Uma Vida com Propósito. Por quê? Porque vivemos dias em que não há propósito. As pessoas não sabem nem o propósito de ler a Bíblia. Se nós formos perguntar, fazer uma entrevista, qual o seu propósito de ir à igreja? Elas não sabem responder. Qual o seu propósito em conhecer a palavra de Deus? As pessoas não sabem. Qual o seu propósito em fazer essa faculdade? Não sei, estou fazendo porque dá dinheiro. Então as pessoas não têm mais um plano, não têm mais um objetivo na vida. Não têm um propósito. Paulo é totalmente o contrário. Paulo, mesmo estando preso, ele estava certíssimo de onde ele estava e aonde ele queria chegar. Nada tirava isso da mente dele. Ele podia bater, podia apedrejar, até ser arrastado morto para fora dos limites da cidade. E no outro dia, recuperado, ele voltava, porque ele sabia que era lá que ele tinha que ir. Mesmo sob a ameaça de morte, ele ia e fazia. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo. Ele sabia que ele tinha que pregar a mensagem a tempo, a fora de tempo, com dificuldades ou sem dificuldade. Ele tinha que pregar o Evangelho. Então ele entrou no navio como escravo. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia que ele chegaria em Roma. E nada tirava isso da mente dele. Nem que fosse a nada, ele sabia que ele ia chegar. Então nós vimos essa primeira diferença. Um embarca numa jornada sem propósito. O outro vive uma vida com propósito. Nós não podemos, gente, na nossa vida, principalmente com Deus, todos nós fomos chamados com um propósito. Deus não chama ninguém para entrar numa igreja, sentar num banco e ouvir palavra. Não. Ninguém tem o propósito de entrar aqui, ouvir mensagem, ir para sua casa e esqueceu. Não. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como membros desse corpo, todos nós temos a nossa parte que devemos fazer. Como é que
pode a minha mão decidir, não, eu sou mão, mas eu quero ser diferente, eu vou ficar fechada, e é só o que eu quero fazer, ficar fechada porque eu não quero fazer nada. Poxa, como é que seria na minha vida se a minha mão não mais me obedecesse? Pois é assim que a igreja fica, quando você não decide fazer a sua parte. Se o meu pulmão agora parar, decidir parar de funcionar, eu morro. Se o meu cérebro agora decidir parar de funcionar, acabou para mim. Então todos nós temos uma parte, um propósito no corpo de Cristo. Você precisa descobrir e fazer e cumprir a sua parte. Amém? O segundo ponto que nós vemos aqui é que Jonas, ele usa a liberdade que tem para fugir de Deus. Paulo usa o fato de estar preso para a glória de Deus. Olha só, um está livre, pode ir para onde quer, fazer o que quer. O que ele faz? Vou fugir de Deus. E tem uma coisa, gente, é porque hoje Deus não faz mais esse tipo de coisa, porque se ele fizesse ainda, tinha um monte de gente que não ia nem chegar perto de mar. Sabe por quê? Porque sabe que está fugindo do plano de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite que você sabe muito bem o que Deus te chamou para fazer. E você também sabe muito bem que você não está fazendo. Sabe por quê? Porque tem algo chamado Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus toca. O Espírito Santo de Deus te dá sonhos. O Espírito Santo de Deus mexe dentro de você. O Espírito Santo de Deus não te deixa ficar em paz, não te deixa sossegado se você não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Então você sabe o que você tem que fazer. Mas agora, não se esconda. Sabe, tem algumas passagens na Bíblia que me despertam um pouco de medo ao invés de temor. Uma delas é a parábola dos talentos. Um deu 2, a outro deu 4 e a outro deu 1. Os que ganharam 2 e 4 multiplicaram e foram chamados de servos bons e fiéis. O que ganhou 1 escondeu, devolveu o que tinha, foi repreendido, exortado, e ali a Bíblia deixa bem claro o quanto o Senhor reprovou aquela vida. Todos nós temos talentos. Todos nós fomos capacitados com dons e talentos. A Bíblia diz em Tiago 17 o seguinte: todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem mudança. Queridos, o que você sabe fazer, gosta de fazer e faz bem, foi Deus que te deu. Amém? Se você gosta de fazer algo e você faz bem, foi Deus que colocou isso em você. Na sua programação, Deus já colocou. Então Deus colocou na programação de todos nós dons e talentos que devemos usar para glorificar, tá? Para glorificar o seu nome. Agora Jonas tinha o dom, ele era profeta. Aí Deus dá a missão, ele nega. Não, Senhor, eu sei que eu sou profeta e tal, mas fui. Eis-me aqui, mas envia o outro. Eis-me aqui, Senhor, mas envia ele. Nessa eu não vou. E ele foi para o Senhor. Gálatas 5, versículo 13 diz o seguinte: vós fostes chamados à liberdade, agora não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Bom, é bem certo que nós vivemos uma igreja, uma denominação, onde nós não pregamos costumes, onde nós não pregamos regras. Você veste o que você quer, você anda por onde você quer, você não tem nenhum pastor 24 horas por dia ligando para você: ó, aí não pode, aí pode, isso pode, aquilo não pode. Não, nós somos livres, amém? O Senhor me chamou à liberdade, mas a nossa liberdade é para usar, para glorificar o Senhor. A nossa liberdade não nos foi dada para darmos ocasião ao pecado que está em nós. Amém? Jonas usou a liberdade que tinha, mas para pecar contra o Senhor, para se tornar desobediente a Ele. Paulo já não. Paulo está preso, mas mesmo preso, ele glorifica o nome de Deus. Você vai observar uma passagem, agora não me lembro onde ele está, que diz que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Paulo estava preso, prisão domiciliar. Amém? Aí ficavam lá os guardas da guarda pretoriana. E de tanto em tanto tempo eles tinham que trocar. Sabe o que Paulo fazia? Vocês estão me guardando, vocês vão ter que ouvir o que eu falo. Paulo pregou o Evangelho para todos eles. A ponto que em Filipenses, você vai ler lá, Filipenses 4:22, todos os crentes nos saúdam, principalmente os da casa de César. Quem é que evangelizou lá? Quem é que levou o Evangelho para lá? Dentro da casa de César. Evangelho pregado por Paulo. Preso, algemado, apanhando, mas com a boca
aberto, podia falar. Amém? Usava qualquer situação para pregar o Evangelho. Chegou lá na Grécia, chegou lá em Corinto, viu o altar de tudo quanto é Deus. Olhou para um altar ao Deus desconhecido. Poxa, esse aqui mesmo que eu vou pregar. Esse Deus vocês não conhecem. Eu vim pregar o Deus que vocês não conhecem. Por quê? Porque ele aproveitava toda oportunidade. Por onde ele andava, o que ele passava, tudo aquilo ele entendia. Que ele podia usar para glorificar o nome do Senhor. Olha para a filosofia de Paulo. 1 Coríntios 9, no versículo 16, diz o seguinte: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aí no versículo 19 ele começa a falar assim, ó: porque mesmo sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Vivi como judeu, em meio aos judeus, para ganhar os judeus. Vivi como se estivesse debaixo da lei, embora não estivesse debaixo da lei, para ganhar os que vivem sob o regime da lei. Para os que não têm lei, como se eu não estivesse, porém, tendo lei, debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão debaixo, sem lei. Depois ele diz: fiz-me fraco em meio aos fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo, no meio de todos, para de todos os modos, ganhar alguns. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho. Esse era Paulo. Todos os jeitos, de todas as formas, de todas as situações, preso, algemado, apanhando, não apanhando, passando fome, não passando, ele pregava o Evangelho. Amém? Amém. Terceiro ponto: Jonas entra no barco para se esconder. Paulo entra no navio para influenciar. Olha a diferença. Jonas entrou no barco. Sabe onde é que ele foi? Para o porão do navio. Sabe o que ele fez? Foi dormir. Olha só. Foi dormir. Aí o que acontece? Grande tempestade, todo mundo lá alvoroçado. Os caras foram lá acordar ele num sono profundo. Estava lá, escondido de Deus. Não queria nada com nada. É bem verdade que às vezes na igreja a gente conta uma turma parecida com essa, né? Chama para carregar a cadeira, está todo mundo dormindo. Gente, a Bíblia diz assim, ó: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Cristo te iluminará. Não há espaço para quem está dormindo. Não dá espaço para pessoas que querem dormir e viver alienados. Gente, a responsabilidade é de todos. Nós tivemos aqui um homem, para mim foi um homem brilhante, o Jim Steer. Ele falando sobre missões. Todos nós somos missionários. Como dormir diante de um chamado como esse? Como entrar em um porão e fazer de conta que não é comigo? Como ouvir essa mensagem, ir por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer de conta, não é para mim, é para o outro. Não é para mim, eu não sei falar. Não é para mim, eu não tenho dinheiro. Como se alienar diante da mensagem do Evangelho? Como que Jonas conseguiu entrar no navio e se esconder, sendo um profeta de Deus, homem de Deus, com o chamado de Deus? Acontece. Sabe por quê? Porque Deus chama. Agora Ele deixa ao nosso critério responder ou não. Amém? Deus nos chama a obediência. Agora, obediência com quem? Qual é a decisão vem de quem? Vem da gente. Jonas decidiu não obedecer. Jonas decidiu se esconder e fugir de Deus. Negar o seu chamado, esconder os seus dons. Paulo não. Paulo entra no navio, a primeira coisa que ele faz: amizade com todos. Olha que realidade é essa. Eu li sobre isso e eu fiquei meditando, e isso é bem verdade. Tem pessoas assim, ó, são as pessoas mais felizes, brincalhões, divertidas, influenciam todo mundo no trabalho. Aí se convertem. Os caras se tornam zangados lá dos 7 anões. Eu não posso pedir mais nada. Não posso compartilhar com ninguém. Não. Aí é a roda dos escarnecedores. Não posso. Aí se tornou um cara mais chato, um cara mais arrogante. Ninguém convive, ninguém quer saber. Ninguém convida para mais nada. E acha que está pregando o Evangelho, feliz. O problema é esse. Esse cara ainda jura para ele mesmo que ele está influenciando. Ele está pregando o Evangelho. Não, eu estou fazendo a diferença. Está sendo mais chato do trabalho. Está fazendo a diferença. Gente, você se converteu
você ganhou uma porção dobrada de alegria. O pessoal lá é feliz porque bebe, porque fuma, porque festa. A gente não. A gente ganha uma felicidade, que tem dinheiro no bolso, está feliz. Não tem, está feliz igual. Amém? Está tudo bem, está feliz. Não está tudo bem, estou feliz igual. Deus vai fazer que está tudo bem amanhã. Mas é para você se alegrar. Paulo entrou no navio. Olha só, Paulo tinha um chamado. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem que saiu no auge do seu ministério, preso. Tinha todo motivo para estar de mau humor. Olhava para todo mundo, não, nem conversa comigo, não aguento mais essa nojema, não aguento mais essa cadeia. Nem olha para mim. Não, ele entra, ele faz amizade com todo mundo. Ele conquista o público, ele conquista o chefe do navio, ele conquista o centurião. Vocês veem que o centurião está tratando ele com muita humildade, até ganhar o direito de falar. Paulo então levanta a voz e fala: olha, não vamos sair daqui desse porto, porque vejo que a viagem vai ser muito perigosa, vai causar muitos danos. Aí diz ali a passagem, que o chefe do navio ali decidiu dar ouvidos à voz do piloto do que à voz dele. O que aconteceu? Se deram mal. Mas ele estava ali influenciando, tendo direito de voz, ele era prisioneiro. E é assim que nós devemos ser. Sal e luz é para influenciar. Luz é para brilhar, sal é para salgar mesmo, para temperar esse mundo. Mas sendo chato, arrogante, mal-humorado, não dá. Ficar ali com eles. Eles vão fazer uma festinha lá, churrasco, todo mundo bebe. Não, você não bebe, não precisa beber. Vai lá comunicar com os caras, conversa com eles. Não vamos no futebol lá com o pessoal do mundo, porque são do mundo. Aí pensa como o profeta Jonas: não vou pregar lá, porque lá são do mundo. Não são do povo de Deus. Era assim que falava de Jesus. Esse aí come com os bêbados, anda com as prostitutas, chamava ele de glutão, de beberrão. Aí José, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu consegui influenciar crente, influenciar dentro do mundo. Amém? Influencia dentro do mundo. Vai jogar contra eles mesmo. Vai lá assim, festa da empresa, vai. Não precisa fazer o que eles fazem. Agora não usa como desculpa, hein, jovem? Então eu vou lá na balada para evangelizar. Não estou falando isso. O William pregou lá, pode ir, porque tem que influenciar lá nas trevas. Não, lá não é um ambiente. Amém? Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas usar essa desculpa. E olha só, mesmo ali Paulo aconselha, Paulo ora, Paulo adverte. Por quê? Porque ele ganhou a confiança de Deus. Quando você ganha a confiança de um grupo, você vai ter a voz. Nem que seja para exortar, mas eles vão te ouvir. Você pode ver, quando você ganhar influência, quando você influenciar um grupo, ganhar a confiança deles, você pode até apontar o dedo e dizer: isso aí está errado, eles vão te ouvir. Agora, caso contrário, nem tenta. Nem tenta que eles não vão te ouvir. Em quarto lugar, Jonas não ora. Paulo entra no barco orando. Jonas foge, isso aqui é interessante demais. Jonas foge, a tempestade começa. A Bíblia diz que os pagãos do barco estavam orando. Orando para o Deus não sei o quê, orando para o santo não sei o quê, para a imagem e tal, mas estavam orando. Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Olha aqui, nós evangélicos gostamos de criticar os católicos. Temos um católico lá com um terço na mão, diabo, o inferno. Se alguns crentes tivessem a devoção que um católico tem de oração. Se nós tivéssemos. Se nós fizéssemos um terço pelo menos, mas orando para Deus de uma maneira séria. Eu não tenho um terço, mas eu tenho uma agendinha aqui de oração. Dia tal, hora por tal, dia tal, hora por tal. Criticamos o que eles fazem, mas não fazemos nada. Estava lá o profeta de Deus, chamado de Deus, homem de Deus, dormindo. Os pagãos orando. Para o Deus errado, mas estava orando. Foram lá acordar ele e falar: ei, ora para o teu Deus aí para ver se resolve o negócio. Os pagãos foram lá acordar ele para ele orar, gente. Paulo não. Paulo está atento a qualquer oportunidade. Interessante que nessa viagem Paulo tem uma experiência que um anjo aparece para ele, conversa com ele, acalma os ânimos. Paulo, fica tranquilo, tu vai chegar lá em Roma. E pode dizer para todo mundo aí, nenhuma vida vai se perder.
Um navio não tenho certeza, vai se perder, mas nenhuma vida dos que estão aqui não vai se perder. E olha o que o anjo diz: olha, foi dado a ti a vida de todos eles. Por que Deus preservou a vida de todos aqueles presos que estavam lá, todas aquelas pessoas tripulantes daquele navio, para Paulo? Porque Paulo orou por eles. Senhor, guarda, livra, protege. Meu Deus, abre o coração. Paulo estava orando. É por isso que o anjo aparece para ele e falou que por causa dele ia ser preservado a vida de todos. Jonas não, Jonas já era um problema no barco. Por quê? Porque não estava orando. Gente, olha o que é a oração. Ninguém sai a plantar num terreno cheio de pedra, cheio de mato. Não é verdade? Tem que ir lá preparar o terreno. Se não tirar a pedra, se não colocar ali um adubo, alguma coisa assim, se não preparar o terreno, não dá para plantar nada. A oração é isso, ela prepara. Às vezes a gente quer falar de Cristo na força dos familiares. Querido, prepara o terreno para jogar semente. Ora, intercede, Senhor, quebrando esse coração. Abre os olhos, tira a cegueira espiritual, Senhor. Deus, prepara lá, Senhor. Vai na frente. Gente, oração vai onde a gente não pode. Oração age num lugar onde nós não temos acesso. A gente não entra no mundo espiritual, a gente está aqui no mundo físico, mas a nossa oração vai. A nossa oração ela vai na frente abrindo portas. A nossa oração vai na frente quebrando pedras no caminho, preparando o terreno. Mas se nós não oramos, a chance de experimentarmos a provisão de Deus é pouca. Jonas não orou. Paulo entrou no barco e decidiu clamar por todos que estavam no barco. Quinto ponto. Jonas quer ser jogado no mar. Paulo não. Paulo quer viver para pregar o evangelho. Se você ler o livro de Jonas, ali, o profeta Jonas, você vai ver que algumas vezes Deus fala com Jonas, então Jonas fala para Deus: eu quero morrer. Eu quero a morte. Não quero viver. Paulo não. Paulo não é apaixonado pela vida, porque ele sabe que vivo ele dava fruto. Prova disso, ele escreve uma carta e fala o seguinte: olha, se eu ficar no corpo produz frutos para vocês, então dá, eu vou ficar. Paulo está falando o seguinte: gente, olha, eu deveria já estar no céu, como se Deus tivesse dado essa escolha para ele. Eu falo: o que quer? Continuar vivo ou quer vir para agora de uma vez? Aí ele falou: olha, bom, ficar no corpo eu ainda abençoo algumas vidas aqui na terra, eu ainda escrevo algumas cartas para as igrejas, eu ainda faço algumas visitas para o evangelho. Então dá, vou ficar um pouquinho mais, então, porque ficando aqui, o nome do Senhor é glorificado mais um pouco. Então, Paulo! Aí o homem está preso, pronto para ser julgado e morto. Pede para Marcos vem lá, traz a minha carta e traz lá meus pergaminhos. Eu quero continuar lendo, quero continuar aprendendo, quero continuar pregando. Mas o que fez Jonas se tornar assim, um coração tão amargo querendo morrer? Isso é o pecado. O pecado promove isso na nossa vida. Toda vez que você conversar com uma pessoa, essa pessoa estiver amargurada, essa pessoa desejar a morte, é consequência de uma vida longe de Deus. Vou fazer aqui nessa noite. A primeira delas é por pessoas que nunca tomaram uma decisão de entregar o seu coração aos cuidados do Senhor Jesus. Você nunca fez essa oração falando o seguinte: Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida. A partir de hoje, Deus, eu decidi a partir de hoje, Senhor, viver contigo. Eu não estou te convidando para ser um crente da luterana, não é isso. O que eu estou te convidando essa noite, você que está aqui, que nunca fez essa oração, se chama uma oração de entrega. É você se entregar ao Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração, faz um sinal com a mão. Descendo da igreja, pode fechar seus olhos, não se preocupe. Faz um sinal com a mão. Quem nunca fez essa oração e hoje decide fazer essa oração, hoje quer ter esse encontro com o Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de fazer essa oração? Amém. Glória a Deus. Querido, você que levantou a oração, você pode vir aqui à frente para orar? Vou sentir